Eu quero ler as Escrituras em Judas, verso 4. Ele é um só capítulo, né? Então a gente só cita o versículo, é o verso 4. Deixa eu pôr o óculos, vai. Depois dos 40 anos, as vistas começam a cansar. Vai cansando, né? Isso é normal. E quando vem uma diabetesinha por cima, a coisa piora. Por quê? Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução, quer dizer, destrói, né? Torce a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e soberano nosso, Jesus Cristo. Oremos. Pai, que o Senhor possa nos falar nesta manhã e que o Senhor abra o coração, o entendimento de cada um para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus pedimos amém. Podeis assentar. Nesta manhã, irmãos, eu quero pedir toda a vossa atenção para a pequena conversação, palestra que teremos aqui. Eu quero falar sobre o que é a lei, a graça e a obediência que se deve. Porque a lei, ela requeria uma obediência. E a graça, também um cristão, ele deve obediência a Deus, não como era na lei de Moisés. Mas vamos aqui. O que é a lei? Muita gente, quando se fala da lei, rapidamente, automaticamente, eles pensam que é a lei dada a Moisés. Realmente, ali era a lei. Nós temos as nossas leis aqui, e você pode ver que na lei não havia misericórdia. Errou, pagou, vai pagar. Falhou aqui, vai para a cadeia, vai pagar. Não é certo? Então a lei era um conjunto de regras, de ordenanças, e que veio por Moisés. Mas a Bíblia nos diz que a lei veio por Moisés, mas a graça, que significa um favor imerecido, ela veio por nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, ela estava cheia de cerimonialismos, cerimônias. Tinha que levar o cordeiro, tinha que fazer isso, tinha que queimar, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer mais isso, tinha que guardar as festas. Então, ela era cheia de cerimonialismos. Entende? Mas quando Cristo ele veio, ele cumpriu tudo isso. Ele é o nosso sábado. A palavra sábado quer dizer descanso, não é? Descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por isso que a Escritura diz que o sábado, ali no tempo da lei, ele era uma sombra. E uma sombra não é o original, mas ela vem do original. Quando o sol bate ali, então se projeta a sombra.
A lei era uma sombra. E hoje nós vemos que essa sombra, ela terminou, ela é Cristo. Entende? Ela se fundiu em Cristo. Não é isso? Vemos as cerimônias, matando cordeiros, tudo aquilo apontava para Cristo, entende? De modo, irmãos, que pecado, a própria palavra pecado, ela quer dizer transgressão. Transgressão. Geralmente, o homem, ele pensa que ele dá conta disto, dá conta daquilo, e quando a lei foi apresentada a eles, eles deixaram a graça que veio com Abraão e trocaram. A lei veio no Monte Sinai. Dali para cá, Abraão não viveu na lei, ele foi antes, bem antes da lei. Então, vocês vejam que o homem não deu conta de cumprir a lei. É igual hoje, as pessoas pensam, eu dou conta, eu faço e faço. Faz nada. Sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer, quer dizer, nada vocês dão conta, nada vocês podem. Então, não queira ser independente de Deus, pelo contrário, seja sempre dependente. Aleluias. E já que não obedecia à lei, por isso Paulo diz que a lei estava morta, por causa das transgressões. O homem não deu conta de satisfazer todos os requisitos, porque um ponto da lei transgredido fazia com que a pessoa fosse culpada de toda ela. Então a lei estava morta. Por isso Jesus, ele veio, aquele ser perfeito, Deus em carne, e cumpriu toda a lei. Ele morreu, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio e morreu. Entende? Ele viveu. O próprio Jesus diz, quem pode me acusar de pecado? Foi o ser perfeito. Por isso, a justiça da lei também caiu sobre ele. Porque ele se fez pecado, não pecador, pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados e por isso ele pagou o preço, dando a sua própria vida. Por isso, irmãos, quando Jesus ele estava aqui na terra, ali em Mateus capítulo 5, vamos ver o seu, já que é escola, né? Tem que ter calma. Eu já sou demasiadamente calmo, como diz, sou de tiro longo, mas eu não gosto de pregador tiro longo, se não é uma questão de estudo. O próprio irmão Grana diz, diminua as tuas pregações, pregador. Há pregador que chega no púlpito e fala o tempo todo e não entra, e depois que vai entrar no assunto. Oh Deus, não sou, tenha misericórdia de mim, eu não sou digno, Gente, isso tem que fazer a oração, é lá em casa, é lá no escritório, não é na hora do púlpito. Tem deles que vai orar pelo prefeito, pelo presidente, e aí por diante. Não. Entra, sobe no púlpito, veja, estou saindo fora um pouquinho, entrega o recado, vai direto no assunto, e quando termina, não fica esticando a linha igual antigamente, como chamava a irmã Neide? Aquela coisa que vai puxando o cordão, vai esticando. Ladainha? Vai esticando e aquilo nunca acaba. Entende? Se a pregação não levantou o povo, ou isso, abençoou,
Não vamos, deixa que o Espírito de Deus faça, não é preciso bater manivela, não. Tá bem? Se a igreja, como diz o irmão Brana, se Deus vem e vindica, e vem ali na pregação, e o pastor quer soltar a igreja, aí é com ele. Porque quando Deus vem, você nunca vai fazer melhor do que Deus. Deixa que Deus trabalhe. Tudo compete, está na mão do pastor. Então, vamos voltar ao nosso assuntozinho, mas de muita importância, eu quero que vocês deem atenção e entendam do que estamos falando, do que vamos falar. Em Mateus 5,17, Jesus ele disse assim: não cuideis que eu vim destruir a lei. Olha bem, ele pregava amor, e quando a lei dizia dente por dente e olho por olho, mas ele diz, e eu vos digo. Entende? A lei dizia, odiai vossos inimigos, e Jesus vem e diz, amai vossos inimigos. Mas ele disse, eu não vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, quer dizer, tirar ela, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês, discípulos, apóstolos, conhecem muito mais do que os fariseus ali, os sacerdotes. Agora, se vocês não viverem melhor do que eles, não serem melhores, então, é como disse Jesus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos dizer hoje, vocês conhecem a vontade de Deus para este tempo, não conhecem? Se não viverem acima de tudo, toda essa confusão, dessas religiosidades denominacionais e tudo isto, é o que Jesus disse, de modo algum entrareis no reino dos céus, quer dizer, não esqueça do arrebatamento. A tua justiça, quer dizer, a tua vida vivida, o teu coração deve estar voltado para Deus, sua vida deve dar os frutos para o Senhor. Não é certo? Então Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com ela. Entende? Agora nós vemos Jesus dizendo, está escrito, citando a lei, não adulterarás. Quem poderia pôr o dedo na lei e dizer alguma coisa? Mas eu vos digo, se qualquer homem olhar para uma mulher, cobiçando-a em seu coração, já adulterou com ela. A coisa se tornou mais fina, porque na lei tinha que fazer corpos, mas agora não. Se qualquer homem olhar para uma mulher, e não é só homem olhando para a mulher, não. Não olha, às vezes, para esse barriga de pote, perna cabeluda ali, mas olha para os artistas, aquele corpo sarado, né, como diz o pastor Weber.
Então, irmãos, cobiçando em seu coração, já cometeu adultério. A coisa é mais fina, é por dentro. E Jesus disse, cumprirás, a lei diz, cumprirá os teus juramentos. Mas Jesus disse, não jure. Porque Deus está em cima, e não jure pelo teu cabelo, você não pode fazer um cabelo preto virar branco, e nem branco ficar preto, por natureza, né? E o quê? Não matarás, dizia a lei. Mas eu vos digo, qualquer um que se irá se levantar contra o seu irmão, sem motivo, já é culpado, já é réu. Quem poderia pôr o dedo na lei, a não ser aquele que gerou a própria lei? Então há coisas do Velho Testamento, na lei, que permaneceram, como o dízimo, entende? E há coisas que se cumpriram, e há coisas que ficou mais difícil, vamos dizer assim, mais difícil. Agora, eu quero que vocês entendam isso aqui, que Deus, Ele tem a sua lei moral. E essa lei moral, e vamos dizer, a sua santidade também, não é um tema só do Velho Testamento. Deus nunca mudou. Ele nunca mudou. Se alguém pensa que Deus mudou a sua lei moral, porque isso é da lei, e tanta coisa, e acha que a coisa ficou de porta aberta, só graça, e faça o que quiser, abusam da graça, você vai dar com a cara no inferno, na porta do inferno. Deus nunca mudou a sua natureza moral. Ele nunca mudou a sua santidade, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, é o que nos diz as Escrituras. Isso é a própria natureza de Deus. Entende? Isso é um princípio do próprio Deus. E Deus, Ele diz, sou Deus e não mudo. Então nós vemos, irmãos, que foi ampliada, não adulterarás, mas eu vos digo. Por isso que ensinamos as irmãs a se vestirem decentemente. Não como uma mundana, com decotes, mostrando suas axilas, mostrando o estufo dos seus seios, com roupas apertadas, mostrando sinais de suas roupas íntimas, e que vista com sua veste abaixo do joelho. Eu não gosto. Oxalá que você um dia não venha ser culpada, naquele último dia, de adultério, da perdição de algum homem. Porque se uma mulher, e na verdade, irmãos, vocês que são mulheres, vocês sabem, pregar contra a vaidade é pregar contra o pecado. É pregar contra elas, falar contra a vaidade delas. Queres ser vistas, queres chamar atenção. Por isso que hoje em dia, aquela visão que o irmão Branham teve ali, que diz que depois da Segunda Guerra, as mulheres iriam se enveredar por um caminho de trajes sumários, sensuais, mostrando o seu corpo, e há uma grande preocupação com
o seu corpo, né? Cada um quer esculpir o seu corpo, nem que seja através de bisturi. Ora, seja contente com o que Deus te deu e cuida do teu corpo. Não apresentar o teu corpo como instrumento de pecado, de cobiça. Porque quando se sai à rua, olha bem, vamos dizer que 100 homens olhou e cobiçou aquele modo de andar ali, sensual, veste sensual, isso não é de uma cristã. E o teu marido, se ele é um homem verdadeiro, ele não vai te deixar andar dessa forma, com as pernas de fora, com a saia rachada, vem cá em cima nas coxas. Então, naquele dia, Deus pode dizer para aquele homem: você adulterou. Ele tem pleno direito de dizer no dia do juízo: ela foi a culpada. Por quê? O seu modo sensual de se vestir. Mas por isso você deva se vestir decentemente, para que você não seja culpada. A culpa fica do lado de lá. Mas vocês sabem, o desejo de querer estar na pauta, na modernidade, é a fraqueza de muitas. Se empeteca de joias que fica igual uma árvorezinha de Natal. Isso não é representação do cristianismo. Bem, vamos aqui. E o homem? Já que você não fala do homem, fala. O irmão Branham nos diz que bermuda é uma roupa de efeminado. É roupa de um homem efeminado. E quando você vê um homem muito bonito por aí, olha, alguma coisa lá atrás nas sementes. Alguma coisa atrás nas sementes. Porque o coitadinho já não foi feito para ser isso. Mas vamos continuar adiante. Que antes a coisa era por fora. Para matar, não matarás, tinha que matar mesmo. Mas hoje não, a coisa é por dentro. Por isso o profeta vem e diz: Deus vai te julgar é por dentro. Porque aquilo que a pessoa é por dentro, ela quer alimentar. Ela alimenta. Alimenta-se da mentira, alimenta-se da avareza, quer. Alimenta-se do adultério. Por isso que se envereda por esses caminhos, vestes e tudo mais. Entende? O primeiro olhar, meu irmão, é inevitável, mas o segundo já é diabólico. Já é diabólico. Então a coisa é por dentro. Agora, quando a gente prega obediência à palavra, existe sempre aqueles modernistas que chamam isso de lei. Desculpa, aonde que é lei? Então, o irmão Branham foi um pregador de lei, Jesus foi um pregador, Pedro, Paulo, todos foram. Todos foram pregadores de lei. Quando se fala em obediência, quando se diz que vestir-se decentemente, isso não é lei. Isso é as Escrituras. Por exemplo, Jesus disse: quem mentia, não minta mais.
Aliás, Paulo. Jesus diz: quem mente é filho do diabo. Quer dizer, se eu pregar contra a mentira, mentira nos negócios, mentira aqui, mentira ali, isso é lei? Lei é isso, irmãos. Se queremos impor aquilo de uma maneira, vamos dizer, forçada, lei é se queremos pôr a coisa de uma maneira, vamos supor, como uma ditadura chinesa. Você é obrigado. Você é obrigada. Não. Termina criando muitas vezes hipócritas, fazendo aparência, e por dentro não é nada do que parece ser por fora. Ah, mas eu sou por fora. Então não importa. Aliás, eu não sou por fora, mas por dentro. Eu amo tanto a Jesus. Eu quero tanto. Gente, o fruto deve ser visto, é na árvore. É no testemunho, é no dia a dia. Quem produz fruto não é o tronco, é os galhos. Vós sois as varas. Agora, que árvore sem fruto é esta? Olha para essa irmã, está igual uma mundana. Cara pintada, os lábios, se vê que não é no original. Ah, meu coração é todo de Jesus. Vai enganar outros mais para frente. Você não engana ninguém, quanto mais o diabo. Essa é a pura verdade. Então, amados irmãos, obediência à palavra não é lei, não. Não é lei, não. É como eu disse, lei é uma coisa imposta. E nós não impomos. Nós expomos. Há muita diferença de impor e expor. Não é certo isso? Paulo nos diz que aquilo que é imposto traz uma bela aparência. Vamos aqui, aonde está isso? Creio que anotei ali, né? Tem uma bela aparência, Colossenses 2:23. Olha bem. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção, quer dizer, a coisa por fora só. E devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Por isso diz Paulo ainda aqui em cima, que aquele tipo de não toques, não proves, não manuseies, né? Coisinhas, tititi, que somente faz uma casca, um religioso. Como disse Jesus dos fariseus, túmulos caiados, bonito por fora e podre por dentro, cheio de ódio, cheio de malícia, cheio de sangue, vingança, inveja, entende? E por fora, que linda aparência, se vestia de uma maneira tão bonita, até com seus filactérios, que eram faixas, escritas com versos da Bíblia. Era isso. E por dentro, Jesus olhou por dentro e disse: vocês
Então, amados, é isto aí. Agora, existe o verdadeiro cristianismo. Existe o verdadeiro cristianismo e existe o falso cristianismo. O diabo também tem a sua noiva. Ele enganou a própria Eva. E Paulo disse: temo que ele vos engane também. Mas Deus tem o verdadeiro cristão. Ele diz que tem um povo zeloso, disposto, de boas obras. Ele tem. E nos dias de Elias, quando toda a nação se foi para o pecado, e Elias pensava que estava sozinho, Deus disse: não, Elias, eu tenho 7.000, eu conheço o endereço de cada um deles, por onde estão, que não se venderam, não se dobraram, não se foram, permaneceram firme. Eu acho que Elias disse: compensa ainda, não é só eu. A lei, então, é uma coisa imposta, sob ameaças e ameaças. Você nunca viu, nem mesmo um lar, permanecer no futuro firme, se os filhos é criado só debaixo de ameaças? Isso não é cristianismo. Cristianismo, ninguém é um cristão sem ter o Espírito Santo. Paulo nos diz em Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Pronto. É o que nos faz ser cristãos. Então, qual é a maior necessidade? Busque Deus na sua vida, ande com Deus, faça com que Ele cresça, dê espaço para Ele crescer, dê condições para que Ele possa te abençoar. Agora, a graça, ninguém pode viver uma vida para Deus sem a graça de Deus. A graça tem sido mal interpretada. Graça, 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 graça. E se ouve tanto às vezes falar disto, a pessoa acha que nem deve mais orar, nem tem que mais esforçar, nem tem que mais se empenhar, fazer nada, é a graça. Dessa maneira, os calvinistas chegaram aonde estão. Estamos salvos, é a graça. Pode beber, pode dar cambota, pode fumar, pode mentir, pode adulterar. Uma vez ouvi alguém dizendo aqui mesmo que você seja um drogado, você diz: Senhor, eu te amo tanto, mas eu tenho que tomar droga, eu tenho. Que é isso? Seria melhor dizer: Senhor, me perdoa, me ajude, tira isso de mim, me dê força. Não, Senhor, eu vou adulterar, mas eu te amo tanto. Eu vou mentir, mas eu te amo tanto. Eu vou andar aí, exposta, mas o Senhor conhece o meu coração. O meu coração é teu. Que tal um rapaz casar com a moça e na hora de se conhecer ela diz: não, eu só te dei meu coração, não toca em mim não. O coração representa o todo, tudo que você é. Que tipo de cristianismo nós vivemos em nossos dias? Cristãos se dizem cristãos ali no carnaval, dançando, como que diz, tendo blocos de carnaval, evangélicos.
blocos evangélicos. Alguém uma vez chegou e disse assim: ó pastor, não para mim, né? Um pastor de uma grande igreja, entendemos, veio a comissão dos pastores da cidade, que o senhor tem muitos jovens, e o mundo anda tão mundano, nós queremos convidar a tua igreja a se associar no clube evangélico. No clube evangélico. Vamos dizer, no recanto evangélico. Um recanto ali. E um irmão foi fazer um trabalho lá, passou perto de uma irmã, esposa do pastor, de mini biquíni. Ele só disse para ela assim: Jesus te salva. Opa! Se assustou. É o mundo. Eles pensam porque tem uma igreja, são evangélicos, ou lê a Bíblia, cantam os hinos, faz as orações, e Deus abençoa e cura e faz isso. Então, eles acham que não estão no mundo. Não estão no mundo. Aí com seus shortzinhos, mostrando os seus corpos, entende? Com seus drinks, com suas bebidas. Nada é pecado. Que tipo? Olha aí fora e me diga. Chama-se isso de cristianismo? É isto agradável aos olhos de Deus? Olha para as nações ocidentais chamadas cristãs. São as mais trapaceiras, são as que mais levam desgraça para o mundo. Vendem armas e dão um péssimo exemplo. Por isso que o evangelho é escandalizado. Nações que se dizem cristãs e são as mais trapaceiras que existem. Que testemunho tem dado perante as nações pagãs? Que testemunho tem dado diante dos muçulmanos? Por isso diz a Bíblia que o evangelho que Deus tem sido desonrado por causa do mau exemplo dado por aqueles que se dizem seus servos. E aí está a cidade cheia de denominações, cheia de igrejas, cada uma esconde atrás da sua veste de folha. Quem criou a primeira denominação foi Adão e Eva ali no jardim, fizeram para si uma veste de folha, e a palavra religião quer dizer cobertura. Deus não aceitou aquela cobertura fabricada. E Deus não aceita cobertura assembleiana, metodista, batista, católica, qualquer uma. Não, Deus não aceita. E há pessoas que abusam da graça, abusam da paciência, abusam da misericórdia de Deus. Mas é a graça. Quer dizer, eu posso mentir, posso viver no mundo, posso fazer qualquer coisa. As pessoas se baseiam na graça e a fé que tem em Deus. E agora, Deus olha e vê que fruto dali? Nada. Nada. Não tem coisa nenhuma. Isso é um abuso. Entende? Da graça. E o que é graça, irmão Brana? Ele mesmo diz aqui na mensagem a graça. Parágrafo 56.
E a mensagem da graça, diz ele, tem sido pisada pelos pés dos homens até que se tornou uma desgraça. Graça, graça, graça até chegar uma desgraça. É o abuso da graça. Eu posso pecar, Deus me perdoa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ou seja que for, Deus é. Deus é só amor. Sim, claro que Deus é amor, mas esquece que Ele também é justiça. Então, olha bem, graça, 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 até chegar a desgraça. Então, como pode alguém criticar e dizer que a graça não está certo? Que somos salvos pelas obras? Não é as obras. Por melhor que você possa viver para Deus, não é obras que salvam, é o sangue, é a graça. Somos salvos pela graça, e é através da fé, não por obras. Olha bem, as obras mostram que você foi salvo. É uma consequência, é um resultado do convertido. Entende? O convertido, a pessoa converteu, ele vai mostrar a sua salvação pelo seu viver, pelas suas obras. As obras mostram que você foi salvo, porém, o que te salva é a graça de Deus. A graça te salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz para Deus. Como vai anular as obras? Para mostrar, por que viver as obras? Para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Quer dizer, você ama Deus, você reconhece tudo que Ele fez, e você simplesmente serve a Ele por um apreço, por uma apreciação, entende? Igual aquela moça que foi comprada no mercado e o seu comprador disse: eu comprei a tua liberdade, não o teu corpo, não para ser escrava, você é livre daqui para frente, vou te dar os papéis, você vá, viva, constitua um lar, tenha filhos, seja livre. Aí ela caiu aos pés dele e disse: não, agora é que eu quero te servir. Agora é o que eu quero servir. Quando a pessoa reconhece realmente que Deus fez por ela, irmãos, isso é o que leva a pessoa a nascer de novo, essa apreciação, entende? Você reconhece, então você é sumamente agradecido, agradecida. Aleluias! Mas eu vou ler o mesmo capítulo e verso que eu li aqui no início, em Judas, verso 4. É uma outra tradução bíblica. É uma outra tradução. Mas a coerência no sentido do assunto é o mesmo. Você sabe que há dois modos de traduzir. Existe um modo que é palavra por palavra. Mas existe aquele outro modo que se pega o sentido daquilo que está escrito ali e põe de uma maneira mais, vamos dizer, moderna, mais clara, mais ampla. Entende? Então, há essas duas maneiras de traduzir. Desde que não mude o sentido, para mim está bem. Mas a minha Bíblia é do velho tempo. Mas olhando essa nova, olha o que diz aqui sobre o que lemos, no verso 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados.
eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Isso é o mesmo daqui, da nossa Bíblia, que é traduzida palavra por palavra, e às vezes não dá aquele bom sentido, claro, coerente, mas vamos aqui, ó. Eu vou ler de novo. Vamos ler de novo. Judas 4. Eu vou ler. Olha bem. Amados, procurando escrever-vos... porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E nessa tradução, o sentido é o mesmo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio de nossa gente, sem serem notados, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeita Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quer dizer, graça, 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 e a coisa vai indo para aquela desgraça, né? Abusam da graça. Abusam da graça. Agora, Paulo, olha bem, Paulo, ele dá uma resposta para tudo isso. Você pode ler Romanos capítulo 6. Até podemos ler, né? Do verso 1 ao 23, Paulo nos dá uma resposta. Já que existem pessoas que abusam da graça, olha, eu não estou falando de 2, 3, não. 2, 3 são os que vê a coisa correta. O demais é um mundo chamado cristão. Tudo afundado, atolado no pecado e não vê que está em pecado. Suas consciências estão mortas, cauterizadas. Não há mais sensibilidade espiritual para nada. Então vamos aqui, Romanos. Paulo dá essa boa resposta. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Pessoa só põe o teu nome aqui no livro da igreja, você é um membro, você está salvo. Como que essa igreja salva? E a vida segue a mesma porcaria. Mentindo, roubando, adulterando. Não muda nada. Só se engataram em um trem chamado metodista, católico, batista, assembleiano, episcopal ou sei lá o que mais.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, se vive aquele que não morreu. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por isso que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali está a água representando a sepultura, a morte. Não se enterra um morto com 3 punhados de terra na cabeça. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, uma vida diferente. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, uma pessoa morta, você pode xingar ela, pode chutar ela, pode cuspir nela, ela não vai fazer nada. Ela não vai fazer nada. E a pessoa, você morreu para o mundo. Vai importar com críticas? Vai importar de viver pôr uma veste de acordo que o mundo? Andar empetecada igual uma arvorezinha de Natal? Tem vergonha dos seus cabelos crescidos? Ora, existem muitos mortos-vivos, ainda não morreu. Igual uma vez ali em São Paulo, quando enterrávamos o pastor Décio e famílias morreram no acidente, e aqueles paulistas lá, aquilo é cheio de gente, coisa em movimento, e os coveiros cavando, tem que arrancar um caixão ali, já tem 2 anos ou menos, sei lá, e trapo de veste, de caixão, só pegava os ossos para ir queimar. Eu estava perto e um deles pegou, chegou em um defunto que tinha que pegar os ossos, chegou lá, bateu a mão. Esse está inteiro. Então paro de novo. Quer dizer, morreu, mas não apodreceu. O mundo ainda vive, como uma vez fui batizar um jovem, ele disse, pastor, eu amo tanto a Deus, mas eu amo tanto o mundo. Eu disse, você não pode amar 2, você tem que escolher um. Jesus disse que não podeis servir a 2 senhores, né? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Paulo está dizendo, você foi batizado, é uma representação de que você morreu. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. O batismo é isso, senão para que batizar? Para seguir a mesma vida? Batismo é por arrependimento? Arrependimento daquilo que vivia, fazia coisas erradas? Por que vai viver no pecado? Vamos viver no pecado para que a graça abunda? Usar a graça de Deus como um disfarce para encobrir erros? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então é a resposta que Paulo deu. Vocês podem ler tudo com calma. Romanos 6. É a resposta que Paulo nos deu para estes que abusam da graça. Entende? Abusam da graça. Graça é o que Deus fez. Obras é o que você faz por amor, consideração, gratidão pelo que Deus fez de você, ou por você. Então não vivemos debaixo de leis que foi escrito na pedra, não. Paulo nos diz que a lei está escrita nas tábuas do nosso coração, não em tábuas de pedra. Somos cartas vivas. Aleluias. Não é certo? Então, vamos aqui. Já temos que nos ir, né? Existem pessoas que pensam que uma vez tendo a fé, é o suficiente. E tem a graça, basta. Se isso for bem usado, estiver no canal certo, na linha certa. Mas tais pessoas minimizam o pecado. Minimizam. Não vê pecado bem pouquinho. Só os gays, os sodomitas aqui andam pecando. Entende? Mulher deixa do seu marido, casa com outro, e não vê que é um pecado, quando a Bíblia diz que se tem marido vivo, será chamada de adúltera. Romanos 7. Não, a meninice, eu não aguentei ficar sozinha, por que não conservou? Homens também fazem a mesma coisa? Ora, irmãos, minimizar. Eu não vejo erro nisso. É uma coisa inocente que a gente está fazendo, é uma coisa simples. A pessoa está ali dançando rock, ali dançando essas coisas, e expõe no YouTube, aí, na sua página, sei lá, expõe, menina bebendo em uma taça vinho, e a aparência do mal, onde fica? E a aparência do mal, onde fica? Expõe vestes aí que... Você tem coragem de vir com aquela vestes na igreja? Por que ser hipócrita? Para que 2 guarda-roupas? Hoje está tudo, minimiza o pecado. Nada mais é pecado. É que as consciências estão cauterizadas, estão sendo cauterizadas. Antigamente, quando alguém era ferido, pegava um ferro quente ali, colocava aquele ferro no fogo, mesmo a espada, deixava ficar vermelha e simplesmente colocava sobre a ferida. Cauterizar, quer dizer queimar, para não sangrar mais. Existem mentes cauterizadas pelo pecado, perderam aquela sensibilidade. E a sensibilidade espiritual está na altura que você vive com Deus. Quanto mais alto você está em Deus, como diz o profeta, mais longe você vê o pecado.
Mas há pessoa que vive no meio do pecado e não vê nada. Essa desgraça que tem atingido os cristãos hoje em dia, essa excessiva liberdade, aí está o celular. Troca-se a mensagem, aliás, apaga a mensagem. Ainda dizemos essa semana, não sei que dia, a pessoa quando começa a fazer coisa errada, aquele celular que andava por ali, não, já cuida. Antes não tinha outra senha, entre o marido e a mulher a mesma, podia pegar o mesmo celular, tudo correto, mas agora não, troquei de senha, e o que mais? E o que mais? Apaga as mensagens. Tem coelho nessa moita. São sinais de que ele não está bem, de que ela não está bem. O malandro já quer sair agora, bonitinho, perfumado. Ela começa a se preocupar com o salão de beleza, com sua estética ou isso. Você que vive com ele, com ela, qualquer um que passou por isso sabe, vê aonde começou a mudança. E a mudança começou numa relação social. Eu fiz e faço uma pergunta. Vocês acham que um cristão tem que mudar o seu perfil ao entrar em qualquer coisa? Tem que mudar de nome, tem que mudar de perfil? Tem que buscar uma foto qualquer por aí para dizer que é ele, que é ela? Isso é mentira. É que querem pecar, querem mentir, querem travar um relacionamento moderno, mas não querem mostrar quem é. Isso é ser hipócrita. Nunca mude o seu perfil. Agora, vai entrar dessa maneira? Vai entrar aí nesses caminhos? Eu vi um testemunho, certa vez, de uma moça evangélica. E ela diz que com temor ela entrou naquela coisa social, como chama? Aqueles Instagram, sei lá o quê, relações sociais ali. Você conversa, conhece outras pessoas, como chama? Bate-papo, mas tem um nome. E ela entrou ali com todo receio, com medo. E logo ela descobriu um rapaz, por ali um homem. Descobriu um homem. Ela descobriu ali, começou a papear e foi devagar, ela fugindo para não ir mais longe, mas volta depois, continua com os papos, daqui um pouco estava uma depravada como qualquer outra. Daqui um pouco estava marcando encontro com homens. Se você não souber usar o teu celular, joga ele fora. Tira a internet de casa. Se a coisa não é para ser correta. Então, nós estamos falando da condição atual do mundo chamado cristão. Não tem consciência do pecado, não tem. É porque estão mortos, espiritualmente estão mortos. Mas existe aqueles que estão dormindo. E o que diz a Escritura? Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Enquanto ainda tem uma vozinha lá dentro, ainda tem um temor, é porque a vida desperta, vira as costas para isso.
Não há quem tome fogo no seio que não se queime. Não brinque com a coisa errada. Não brinque. Não desenvolva amizades que vá além de um limite. Por isso, a primeira coisa, eu sou casada, eu sou casado, vivo bem. Um homem nunca avança mais em relação a uma mulher do que aquilo que ela permite. E vice-versa também. Agora quer ficar mostrando os dentes para todo mundo? Que é moderna, que é isso? Você nunca vai ganhar do diabo. Então a condição atual é esta. É uma condição liberalista. E o pior é que chama os que procuram obedecer, andar corretamente, chama de radicais. Não é preciso tudo isso, não. Se o céu fosse tão fácil, para que sair do mundo? Não, irmãos. Chama de liberais, eles chamam de radicais. Chama a obediência, o que se vive, o que se prega, o que se mostra, chama de lei. Mas essa é a lei da graça, não é a lei de Moisés. É a lei da graça. Certa vez, eu vou contar para vocês o que passou comigo uma vez, e eu vou continuar com isso à noite. Talvez eu vou continuar com a pregação, com este assunto. Eu lembro que eu ia ter o meu primeiro filho, Neville, a mulher estava por dar à luz ali, faltava no mínimo 30 dias, e eu estava fazendo a última viagem, passei por 2 famílias ali. Um lugar difícil. O gurgelzinho, o jipinho azul que eu tinha que puxar pôr corrente no carro. Quando a coisa ficava difícil, tinha que puxar o cabo de aço, amarrar numa árvore e puxar o carro. As horas para ir naquele lugar, eu tinha que entrar em barro, a lama, que aquilo às vezes vinha por cima do carro, tampava os vidros e subia. Um sacrifício terrível. E chegamos ali à noite e fomos ter o culto. E eu recordo que havia um irmãozinho que ele morava, pediu lá uma casa grande que estavam fazendo, só tinham as coisas, o esquadro de pé. E ele pediu licença, encostou as tábuas assim, vivia naquele meio... ali pôs umas tábuas assim, vivia ali, enfurnado. E eu gostava dele, porque ele lia a Bíblia, ele parecia uma pessoa muito crente. E eu sempre tive um assunto assim. Pastor, vocês têm alguma pergunta a fazer? Vocês têm alguma coisa a dizer? Mas naquele culto que eu fui fazer e da ceia, eu comecei a pregar. Mas aquele irmão já vinha armado há muitos anos. Daí eu comecei a falar, pregar, mostrar a palavra, porque sempre eu preguei a obediência. Sempre eu preguei essas coisas. Daí ele levantou e disse: olha, nós não estamos mais debaixo da lei, não, nós estamos debaixo da graça. E me impediu de eu falar. Daí eu queria falar, o senhor prega a lei. E citou lá em Efésios, tal, eu nem lembro aonde. Eu disse: irmão, vamos fazer o seguinte, eu sento e você prega. E ele veio para frente e mostrou que a obediência, que isso que nós mostrávamos, tudo era lei. Lei.
e que nós não estamos debaixo da lei. Quando ele terminou, eu disse: muito bem. Quem é que não sabe disso? Mas eu percebo uma coisa, que quando eu passo por aqui, vocês ficam apunhalando a gente pelas costas. Antes de perguntar, antes de ver, sentar e olhar, resolver suas dúvidas. E eu quero só dizer que eu não venho mais aqui. Se vocês quiserem ir ao Uberá, onde eu dou assistência, tudo bem. Mas eu não venho mais aqui. Vocês pastoreiam vocês mesmos. E ele me acusou, eles me acusaram, que eu ia ali só por causa dos dízimos. Se eu venho aqui só por causa dos dízimos, eu falei: irmão, se eu viesse aqui só por causa dos dízimos, eu não poderia pôr 1 litro de gasolina para vir aqui, porque não era dizimista. Eu não poderia pôr nem 1 litro de gasolina para vir aqui visitar vocês, e nunca deixei de vos visitar. Mas é o quê? Quando a pessoa ela começa a olhar contra a obediência à palavra, como disse aqui as Escrituras, né? Olha bem. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Senhor, Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Pessoas que abusam da graça. Somos salvos pela graça, terminando, eu quero dizer, claro. Se servimos a Deus e andamos com uma boa consciência diante de Deus, é a graça de Deus. Mas, como diz, graça, graça, graça. Se você vai só por essa linha, você chega à desgraça. Você vai chegar onde os calvinistas chegaram. Nada é pecado, a graça. Entende? Nada é pecado. No final, o pecado é não pertencer à religião deles. Vamos ficar de pé? Se Deus permitir, vamos seguir pela tarde comentando isso. Pai, nos dê um entendimento. O equilíbrio, Senhor, é o que falta para tanta gente. Não é que há pessoas más. Ninguém vem para o Evangelho para ser um falso, para ser uma pessoa má. Mas a falta de equilibrar entre direita e esquerda, isso, ó Deus, é o grande problema. Mas eu rogo pela graça do Senhor, para que traga esse equilíbrio. Não é as obras que nos salvam, não, é o sangue. Mas as obras é o nosso apreço pelo que o Senhor fez por nós. Por isso te amamos, Senhor, te reverenciamos e te queremos. Conceda um bom dia para todos os nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, amém.